o promotor Arthur Pinto Filho. Promotor, muito obrigado por atender o convite aqui da Rádio Bandeirantes. Bom dia para o senhor. Bom dia, Agostinho. Bom dia, Lucas. Bom dia, ouvintes. Promotor que, tá em áudio e vídeo, se você quiser acompanhar, entra aí no nosso canal no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Promotor que tá de máscara, olha só. Promotor tá de máscara, tá vendo? É isso, né? A gente teve... Eu tô com a minha aqui, saio daqui, já vou com máscara, faço tudo com máscara e aconselho, né? Os tempos não estão fáceis ainda. Vai melhorar, confio nisso, mas por enquanto ainda toda a cautela é pouca na área da saúde pública, também em relação à Covid. Bom, o outro problema de saúde pública é esse, né, promotor? Da Cracolândia. Eu queria que o senhor falasse, em termos gerais, o que lhe pareceu essa nova operação, mais uma, do Poder Público aqui em São Paulo, se essa ação iniciada agora recentemente, com a dispersão dos dependentes e também de traficantes lá da Praça Princesa Isabel, se isso foi combinado, se o Ministério Público foi avisado de alguma forma que haveria essa ação, e o que lhe pareceu isso, promotor? Agostinho, eu tô com máscara porque tem uma norma no Ministério Público que voltaram as máscaras aqui dentro do MP. Eu acompanho essa questão da Cracolândia desde 2012. Né? Essa operação de agora, ela lembra muito a chamada Dor e Sofrimento de 2012. Qual era a lógica da operação Dor e Sofrimento? Era gerar dor e sofrimento naquelas pessoas para que elas procurassem auxílio médico. A lógica dessa operação é exatamente igual àquela. Está se criando uma situação de dor e sofrimento naquelas pessoas, imaginando que elas busquem tratamento médico. Foi muito bem. Veja, Agostinho, você colocou algumas questões importantes, e o Lucas também. Primeiro, hoje, a internação involuntária é para desintoxicação somente. A lei é explícita, porque ela dá o prazo máximo de 90 dias. E em 90 dias, ninguém normal imagina que uma pessoa viciada em crack vai largar o vício. Então, qual é a lógica da lei? 90 dias para desintoxicar e, ao sair, a lei é explícita. A pessoa tem que ter trabalho, moradia e renda para que ela seja reinserida não só na questão social, mas econômica. O que nós estamos vendo hoje? Pessoa internada, voluntária ou involuntariamente, ela fica lá algum tempo e sai com o quê? Um papelzinho para procurar o CAPS situado na rua tal, número tal. A chance dessa pessoa procurar ela mesma o CAPS é zero. Ela sai sem trabalho, renda e moradia. Ela vai para onde, Agostinho? Desde 2012, a gente vê esse moto contínuo do horror. Pessoa internada, fica lá um tempo, volta para a Cracolândia. Internada, fica lá um tempo, volta para a Cracolândia. Veja só, em 2012 nós tínhamos 500 pessoas no fluxo durante o dia e 2.000 à noite. É a mesma quantidade de gente que nós temos agora. Então, repetir o que foi feito e não deu certo, eu acho estranho. Promotor, o Ministério Público... O senhor vem acompanhando isso já há muito tempo, né? Promotor de saúde já há muito tempo. O Ministério Público foi avisado dessa operação que a polícia, que a prefeitura desencadearam agora mais recentemente lá na Praça Princesa Isabel? Não. Nós tínhamos uma relação de muita proximidade com o ex-prefeito Bruno Covas. Haviam reuniões, havia uma situação de muita parceria. A partir do momento que esse prefeito assumiu, essas relações foram absolutamente cortadas. Não por nossa parte. O prefeito não nos procura. Promotor, há algumas questões, né? Acho que todo mundo concorda que não dá para aceitar a Cracolândia, seja na Helvécia, seja na Princesa Isabel, seja essa Cracolândia itinerante agora, né? Porque aí cria uma modalidade da Cracolândia itinerante, né? Então você vê aquilo lá, parece um filme de horror, de zumbis circulando pelo centro de São Paulo. Não dá para admitir, né? Eu acho que a gente passou uma fase, não sei se você concorda, promotor, em que a gente meio que se acostumou
né? A gente aceitou o fato de que somos incompetentes e não vamos acabar nunca com a Cracolândia. Isso não dá para aceitar. Então acho que todos nós concordamos que algo teria que ser feito e tem que ser feito. Agora, o problema é isso, né? Não é na base do voluntarismo, do achismo que vamos chegar a uma solução, porque senão já teria sido feita, né? Se a solução fosse tão simples, dependesse da vontade ou da ideia genial de um, já estaria feito há muito tempo. O que a gente pode fazer para tentar colocar no prumo essa operação, se é que dá para consertar ainda essa operação, ou se houver algo de positivo nela, enfim, como é que a gente pode acertar o passo para não perder mais uma chance, promotor? Agostinho, em primeiro lugar, a prefeitura tem que ter humildade e ouvir os técnicos. Ouvir os técnicos. Lhe digo uma situação objetiva. O prefeito tem dito que a dispersão ajuda a assistência social a encontrar essas pessoas. É o que ele tem dito. Nós ouvimos, antes do procedimento ser paralisado pelo recurso da Prefeitura, 3 altos dirigentes da Secretaria de Assistência Social. 3. Os 3 falaram, isto não é verdadeiro. Isto atrapalha o trabalho da assistência social. Quanto mais dispersão, menos contato nós temos com essas pessoas. Deram uma outra informação, Agostinho, que para mim é terrível. O que faz a pessoa da assistência social ali? Ela entra em contato com aquelas pessoas para verificar o que elas precisam e encaminhar a situação de cada uma daquelas pessoas. Foi muito bem. Você sabe quanto ganha uma pessoa para fazer um trabalho que é dificílimo, por 44 horas de trabalho semanal, no seio da Cracolândia? R$ 1.800. R$ 1.800. Quem é essa pessoa, promotor? Quem é essa pessoa? São os orientadores sociais da SMADES. Eles é que fazem o contato entre a assistência social e as pessoas que ali estão. R$ 1.800, disseram. Desculpe, esse profissional é da saúde pública, da prefeitura? Não, é da assistência social. É da assistência social? É da assistência social. Tá. Da assistência social. Eles contaram o seguinte, com esse salário muito baixo, por um trabalho muito difícil, que todos nós concordamos que é dificílimo, o que acontece? As pessoas saem, elas trabalham ali algum tempo e saem. São 44 pessoas para trabalhar das 8 da manhã às 10 da noite. Às 10 da noite. Das 10 da noite às 8 da manhã, fica descoberto ali. Então, veja só, com esse rodízio, é evidente, qualquer um de nós sairia, Agostinho, para receber R$ 1.800 para trabalhar ali, não é fácil. Com esse rodízio, o que acontece? Você não cria vínculo entre o profissional da assistência e a pessoa do fluxo. Se você não resolve isso, você não resolve nada, porque o profissional da assistência é fundamental para encaminhar a pessoa para o tratamento que ela necessita. Tem gente ali que tem problema de saúde grave, tem gente que não é, inclusive, viciada em nada. Então, se você não tem esse trabalho funcionando regularmente, você não tem o mínimo para resolver a situação. O mínimo. Nós estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o promotor Arthur Pinto Filho, promotor de Direitos Humanos e de Saúde Pública, falando sobre essa nova ação que aconteceu na Cracolândia, ali na Praça Princesa Isabel, que está em curso ainda, nessa nova etapa de internação. Internação não voluntária, com o pedido, enfim, autorização dada pela família. Aliás, eu estava contando aí, promotor, eu estava lembrando, né? O Lucas Josino fez uma reportagem, eu estava citando agora há pouco, excelente, né? Terrível, né? Assustadora, mas perfeita, excelente. Ele passou a madrugada lá na Cracolândia, observando como funciona tudo. E é uma história que se repete, é isso que nos atormenta, né? Eu não consigo ver avanço. Eu não quero nem falar em retrocesso, mas avanço com certeza não há. Eu tinha feito uma reportagem semelhante, como tantos outros colegas fizeram também, em tantos lugares. Passei uma madrugada lá, ainda na antiga Cracolândia. Olha que coisa terrível, né? No endereço antigo da Cracolândia. Isso é triste demais, né?
E o senhor falou algo que é bem... A gente não conhece, né? Então, pra gente... o cidadão tá na rua ali, tanto faz, tá na esquina tal, na rua do lado, na praia... Não é verdade isso. Não é verdade isso. Para os assistentes sociais, eles sabem que naquela esquina vai estar aquela pessoa. Eles sabem disso. A moradia da pessoa é aquela. É terrível falar isso, mas é a verdade. Então, essa interação e essa aproximação da assistência social, do funcionário, desde que o senhor citou, com o dependente, ela se faz assim. Ela sabe que ela vai encontrar aquele cidadão ali. Quando a polícia chega e dispersa, acabou. Você não sabe mais onde foi parar aquela pessoa que você estava tentando minimamente resgatar. Não são todos que você consegue a aproximação, mas daquela meia dúzia que você conseguiu, esse pequeno elo, ele se desfez quando você dispersa o fluxo, como eles chamam lá. Quer dizer, nesse primeiro momento, eu arrisco dizer, o senhor pode falar melhor que todos nós, que só nesse sentido já houve um prejuízo, né, promotor? Enorme, Agostinho. O prejuízo é enorme. As pessoas que ficam ali sendo violentadas, apanhando no meio da rua, elas se dispersam. Elas vão, se você andar hoje pelo centro, Agostinho, pelo centro inteiro, eu trabalho na Riachuelo, você já vê a Cracolândia ali perto da Riachuelo. Isso é péssimo, porque se você for lá no fluxo, você vê esse pessoal da assistência social, tem um coletinho azul, verde, né? Você não vê esses coletinhos em nenhum outro lugar da cidade. Então, essa ideia de que a dispersão ajuda não é verdadeira. E, Agostinho, você falou o Lucas faz um trabalho primoroso, não tem dúvida nenhuma. Mas, eu até conversando com o Lucas, eu falei, Lucas, a hora que sair essa sua matéria, a resposta do poder público vai ser polícia. E foi. Sempre que sai matéria falando da Cracolândia, a resposta é violência. É sempre assim. É sempre assim, Agostinho. Você pegar desde 2012, a Cracolândia fica lá abandonada. Ninguém liga para ela, ela não existe. As pessoas não existem e tal. Quando a imprensa dá, a resposta é sempre violência. Aí se fala, nós estamos prendendo o traficante, acabamos com o tráfico. Não, Agostinho, não. Nós pedimos os documentos de quem está sendo preso, estamos tabulando, não chegamos ainda à tabulação definitiva. Mas o que nós temos é a prisão de microtraficantes. 0,5 de cocaína, 1 grama de crack. Imaginar que vai resolver o problema do tráfico prendendo microtraficantes, nós tentamos isso há 30 anos ali na Cracolândia, não funciona. Se você for fazer a mesma coisa, o resultado vai ser o mesmo, não tem como ser diferente. O grande traficante está onde? Porque o que se fala também é o seguinte, a gente vai desarticular, né? Vai desarticular para acabar com o comércio. Né? O que se fala a princípio é isso. Então, vamos desarticular, você acaba, você tira aquelas tendazinhas, e aí se fala das balanças de precisão que estão ali e tal. Foi tudo apreendido. Então, o primeiro passo, na explicação dada pelos envolvidos nessa operação é isso. Você desarticula, você quebra o elo entre o traficante e o dependente, prende o traficante e aí na etapa seguinte vai tratar o dependente, se é que eu entendi a estratégia, que também não é nada revolucionário também, né? Que estão inventando a roda também, né? Estão repetindo algo que não deu muito certo das outras vezes, tomara que dê certo agora. Quem é o grande traficante que não está sendo preso, segundo o senhor? E ele continua vendendo de que forma? Augustinho, nós tivemos, ao contrário do que o prefeito pensa, a gente frequenta a Cracolândia, não ficamos só no gabinete. E nós fomos lá uma noite e conversamos com muita gente. E uma senhora, moradora da região, ela falou algo que me explicou, me iluminou. Ela falou o seguinte, olha, você acha que tem algum grande traficante nessa miséria humana que é aqui? Você imagina que ela me perguntou, você imagina que algum grande traficante vai estar aqui nessa miséria? É claro que não. É evidente que não. Agora, a droga chega ali. Eu não tenho a menor ideia como ela chega, eu não sou polícia, não trabalho na área criminal. Mas ela continua chegando. Aliás, chega há 30 anos. Não chega só na Cracolândia, Agostinho, ela chega em qualquer lugar do Brasil, não é só São Paulo. As pessoas que precisam de droga, elas compram. Né? Então, imaginar que você vai prender os traficantes, a droga não vai chegar na Cracolândia, é um sonho de uma noite de verão. Não vai funcionar assim.
não funciona há 30 anos. Você pode até coibir, evidentemente tem que coibir o tráfico. Ninguém aqui está dizendo que não tem que coibir o tráfico, tem que coibir. Mas só coibir o tráfico, pegando o microtraficante, não vai resolver o problema. A droga vai continuar chegando ali. E coisa curiosa, Agostinho, veja, se você for lá, o Lucas vai lá muito e sabe disso, você vai observar uma coisa muito interessante. Você vai ver meninos, moças, jovens, velhos, encostando ou moto, ou carro, ou a pé, compram droga e vão para casa. Vão usar em casa. Por que aquelas pessoas usam na rua? Aquelas pessoas usam na rua porque não tem casa. Ou você acha que alguém acha bonito usar na rua? Eles não acham. Eu cansei de conversar com eles. Falam, não, a gente usa aqui porque é horrível. Nós não queríamos fazer isso, mas fazem porque não tem casa. Veja a situação, Agostinho. A prefeitura fechou aqueles poucos equipamentos de saúde que tinham no centro. Na Elvésia tinha uma tenda muito importante. Era uma tenda que tinha banheiro, tinha água, tinha televisão para a pessoa assistir o que quisesse na televisão, tinha comida, tinha máquina de lavar roupa, e ali as pessoas, e banheiros, muito bem. As pessoas tinham o mínimo de dignidade, tinham água, tinham banheiro, tinham tudo. A prefeitura fechou essa tenda. Quando ela fecha essa tenda, as pessoas continuam fazendo necessidade. Elas vão fazer onde? Na rua. Tem alguma lógica isso? Eu trabalho na Riachuelo. Quando tem a peruada ali dos meninos da São Francisco, eles colocam mais ou menos 100 banheiros químicos. 100 por conta da peruada. Na Cracolândia não tem um. Então você trata aquelas pessoas como se fossem gado, sem direito à água, sem direito a banheiro, sem direito a nada, sem direito a coisa alguma. Você quer o quê disso daí? Você imagina que isso vai gerar alguma coisa boa? Então, por que eles fecharam as tendas? Porque na cabeça da prefeitura, se eles fechassem todos os equipamentos de saúde, as pessoas iriam para a unidade que eles abriram ali na Estação Armênia. Nós fomos lá uma noite, Agostinho, para saber se eles iriam, isso faz uns 2, 3 anos, se eles iriam para a Estação Armênia. E aí eles falaram assim, não, nós não vamos. Não vamos pelo seguinte, na Estação Armênia não tem nada. Não tem gente, não tem ninguém. Aqui, olha a expressão, uma senhora também falou, aqui é a nossa Avenida Paulista. Aqui a gente pega papelão, aqui a gente pede esmola, aqui a gente pega comida, aqui entrega. E lá não tem nada, não podemos ir para lá. E nós avisamos a prefeitura, eles não vão para a Estação Armênia, não fechem, não façam outra coisa. Agostinho, desde lá, não tem nada no centro que auxilie para que as pessoas tenham um mínimo de dignidade. Nós estamos conversando com o promotor de justiça, Arthur Pinto Filho. Promotor, eu lembro bem dessa tenda. E o que se falou na época, entre outras coisas, é que estava se criando as condições para manter o drogado, né? Se falou em bolsa droga, houve um monte de coisa que se criou ali, dizendo que, na verdade, o poder público estava criando uma estrutura para perpetuar a dependência. Essa é uma leitura que dá para entender. Eu também não sou intransigente e tenho certeza, promotor, que tem muito ouvinte nosso agora acompanhando a nossa conversa que está achando isso mesmo, né? Que quer, e dá para entender, que quer que desapareça, num piscar de olhos, o dependente. Ele pode até existir, mas longe do meu campo de visão. Eu quero passar e não quero encontrar ninguém na minha frente. Não quero ser abordado no semáforo, não quero ver aquela cena degradante, que é da pessoa perambulando por lá, ou consumindo. Então essa parte desagradável eu não quero. Pode ser em outro canto, não no meu caminho. Como é que a gente desmonta esse raciocínio? Que existe, e não é pouca gente que pensa isso, né? Como é que a gente desmonta essa ideia de que o poder público, quando cria da droga para manter o drogado consumindo o entorpecente, promotor? O Agostinho, eu entendo perfeitamente o pensamento médio de algumas pessoas e não recrimino de jeito nenhum, porque eu digo a você, antes de eu entrar na área da saúde pública, eu tinha um pensamento muito equivocado sobre o que era a cracolândia, porque eu não entendia.
Veja, mágica não vai resolver o problema. Não vai resolver. Agostinho, eu reconheço, e inclusive nós tínhamos já uma conversa com o pessoal da região em que a atual Cracolândia se colocou, porque entendemos perfeitamente o horror das pessoas que têm a Cracolândia em frente à sua casa. Evidentemente, isso é uma coisa terrível, que ninguém quer. Agora, não adianta imaginar que as pessoas vão sumir, porque elas não vão. Elas vão ficar ali. Você precisa dar um destino a elas. Qual o destino? O destino é o destino que a própria prefeitura, junto com o Ministério Público, CREMESP, CRP e outros órgãos, fez, e que é o chamado Programa Redenção, que nunca foi aprovado pela prefeitura, nunca foi feito. Se esse Programa Redenção tivesse sido feito desde o começo da gestão anterior, a situação estaria em melhores condições. Não é? Mas não há nada, Agostinho, não há nenhum programa naquela região. Nenhum programa efetivo, com continuidade, que gere alguma coisa. Entra o prefeito, faz um programa. Entra outro, faz outro. Entra outro, faz outro. Entra outro, faz outro. Todo mundo quer deixar sua marca política. E isso não resolve a situação ali. Tem que ser um programa com continuidade, um programa de Estado e não um programa de governo. A Cracolândia está lá há 30 anos. Então, se você repetir o que você já fez e não deu certo, você não vai chegar a lugar nenhum. Eu entendo a reação das pessoas, Agostinho, entendo perfeitamente, e digo o seguinte: nós temos 40 mil pessoas morando nas ruas de São Paulo. Nós temos mais ou menos 2 mil pessoas que frequentam a Cracolândia. Nós estamos numa situação tenebrosa. Se não tiver uma política pública adequada para isso, isso vai se perpetuar. Não há emprego, não há moradia para todo mundo, os aluguéis são caros, as pessoas vão para a rua. Algumas usam drogas. Promotor, concretamente, então. Sabe o que me lembra aqui, Agostinho? Sabe o que me lembra hoje? Pode me lembra falar. muito a Argentina, lá atrás, quando teve a quebradeira. Eu tive a sorte de ir na Argentina naquela ocasião, e o que eu vi lembra muito de São Paulo. Eram famílias que você percebia que não eram famílias que moravam na rua. Elas foram jogadas na rua. Elas ainda tinham aquela estrutura de pai, mãe, filho. Tinha, inclusive, gente com colchão. Se você for hoje na cidade, no centro, você vai ver a mesma coisa. Aqueles moradores de rua, que já são 2, 3 gerações de moradores de rua, têm uma tipologia. Essas pessoas que foram jogadas na rua por conta da crise econômica têm outra jeito de andar, jeito de se portar. A miséria tomou conta da cidade. Mas Isso agora... na cidade mais rica da América Latina. Não há dúvida. E pelo que se fala, apesar de tudo, né, da crise, aí vai falar da pandemia, que é real, da crise na Ucrânia, que é verdadeira também, da inflação que está atingindo não só o Brasil, mas Estados Unidos, enfim, países de ponta. Há um problema mesmo mundial. Mas ao que consta, os cofres públicos estão com grana. Pelo que parece, o governo do estado está com dinheiro, a prefeitura parece estar com dinheiro, enfim. Mas concretamente, promotor, qual é a solução então? Você falou do programa Redenção. Há um problema que acho que é crucial, que é o da internação, do tratamento dos dependentes. Então, um traficante tem que ser preso, ninguém tem dúvida quanto a isso, aí é a polícia agindo mesmo, é a inteligência da polícia, é a ação na rua da polícia. Mas em relação aos dependentes, há uma questão que é crucial, que é essa, que é o ponto que nós estamos agora aqui. Quando a pessoa não quer ser tratada, o passo é esse, a internação involuntária, a internação compulsória. O que se faz numa situação como essa, promotor? Agostinho, a primeira coisa que eu acho que a prefeitura devia fazer era conversar com as pessoas que ali estão. Por quê? Não são zumbis. Elas conversam, têm lideranças, e não são os traficantes. Não estou falando dos traficantes. Os traficantes não tem que ter conversa. Eu estou falando com os usuários. Primeira coisa que tinha que fazer, Agostinho, é definir o seguinte: olha, esse lugar que vocês estão é absolutamente inadequado para vocês, para os moradores e para todo mundo. Vamos achar no centro da cidade, no centrão mesmo, um local que seja menos problemático para que o fluxo fique. Primeira coisa que tem que fazer é negociar com o fluxo. O fluxo não pode ficar na São João, com a Elvésio, ali não dá certo. Ali vai dar errado, ali vai dar tragédia. Primeira coisa que tem que fazer,
não ficar batendo, negociar. Segundo, negociar o local, criar condições mínimas para aquilo ali que tenha banheiro, tenha água e tenha comida, o mínimo. Depois, Agostinho, pagar corretamente o pessoal da assistência social, não só 44 pessoas, porque é muito pouco. Ali tem que ter gente 24 horas por dia e não somente 14 horas por dia. Essas pessoas têm que entrar em contato com cada qual do fluxo, verificar qual é a sua situação. Muita gente não usa droga, Agostinho, isso é muito importante falar. E outros usam somente a pinga, a cachaça. Não usam crack, não usam, uns não usam nada e outros usam cachaça. E depois verificar qual é a situação de cada uma. Pode haver internação? Claro que pode, a lei permite. Mas não essa internação selvagem, que não leva a nada. Você interna para deixar o sujeito lá um tempo e depois ele volta para a Cracolândia. Uma internação, uma porta de saída com emprego, trabalho e renda. E moradia. Ou você... Aí fala, mas é muito caro. Caro é o que nós estamos fazendo desde 2012, jogando dinheiro na lata do lixo para nada. Repetindo o que se fez desde 2012. Se você estabelece uma forma de encaminhamento desse jeito, você não vai resolver a questão da Cracolândia de um dia para o outro, não vai. Mas você aponta caminhos para resolução a médio prazo, ao menos, ou para diminuição daquele número de pessoas. Fora isso, Agostinho, eu não acredito em nenhuma medida violenta ou policial para resolver aquela questão ali do centro. Mesmo porque, Agostinho, aquelas pessoas, no geral, já foram presas. Ali, a maioria das pessoas já foram presas e soltas. Não há prisão perpétua no Brasil. Fica algum tempo e sai. Então, cada vez que sai pior. Imaginar que a cadeia ajude ninguém, não ajuda nada, ela sai pior. Então, cada vez a Cracolândia fica mais complexa e difícil de lidar. A gente tem experiência, e a Ana Paula Rodrigues está aqui já para falar um pouco sobre isso, da cidade de Chapecó, que está um estágio, não sei se à frente é a palavra certa, mas está num outro estágio em relação à Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo, como nós trouxemos aqui, o Lucas Josino trouxe a informação ontem aqui, está fazendo uso dessa internação não voluntária, involuntária, e pelos números que o Lucas trouxe, até vou ver direitinho o que eu anotei, ainda existem 7 pessoas internadas, 6 tiveram alta depois de 20 dias ou menos de 20 dias e 8 ficaram internadas por 1 mês, nesse processo de internação involuntária em que a família dá autorização, faz o pedido e há um médico que dá o atestado, né, confirma a necessidade de internação. Essa é a internação involuntária, mas em Chapecó, né, Ana, tá um pouco diferente lá, né? Bom dia. Bom dia aqui a todos, ao promotor também. Então, Agostinho, por lá não depende de pedido da família, né? É um tipo de internação que está prevista na lei e há uma decisão da justiça e um médico que acompanha equipes da prefeitura que vão às ruas, atestam que aquela pessoa não tem condições de cuidar mais de si, exerce um risco para a sociedade, um risco para si mesma, e aí essa pessoa é internada. A gente está aí numa média de 3 meses desse processo, né, de internação. Então, a gente tem um balanço até agora que é parcial, de 45 pessoas que foram efetivamente internadas. Algumas são retiradas das ruas e aceitam tratamento em casa. Então, acabam tendo acompanhamento da família. Mas 45 até agora foram levadas para clínicas de tratamento. E eu conversei com o prefeito de Chapecó há alguns dias, o João Rodrigues, para ele explicar essa ação. E a gente pode ouvir aqui a fala dele, que é bastante interessante. Ele explica, primeiro, como que esses agentes atuam nas ruas e, na sequência, o que é feito depois da internação. Porque a gente sabe que o crack é uma droga que vicia muito rápido e de maneira muito profunda. Então, tirar as pessoas desse vício não é uma coisa que se resolve facilmente em 3 meses. Você precisa de acompanhamento depois da alta hospitalar. E a gente vai ouvir a fala do prefeito sobre isso. Mesmo contra a vontade, a gente retira da rua, sai com aconselhamento, ou
se necessário, utiliza-se também a força psicológica ou a força com a polícia. Primeira avaliação extremamente positiva, 70% de aproveitamento até aqui. Há um universo de 30% que ele fica 10, 15 dias e cai em tentação novamente. Temos o apoio do Ministério Público, que nós acordamos isso, apresentamos o projeto para o Judiciário, para as forças de segurança, e todo mundo entendeu. Ora, o sujeito que está na rua, que não quer internamento, é porque ele não é dono de si mais, ele não fala mais por ele, é a droga que fala por ele. Nós estamos acompanhando todos. Alguns estamos encaminhando para frentes de trabalho e que a gente contrata pela Prefeitura de Chapecó, dá curso de qualificação e monitora ele o dia todo com atividades em jardinamento, limpeza, pinturas de praças, meio-fio. O jovem até 17 anos, matriculamos no colégio e a família monitorando. Promotor, é claro que a gente tem que esperar um pouco mais para ver se essa ação foi bem sucedida ou não, porque a gente está falando de 3 meses de internação. A partir de agora, então, essas pessoas começam a ser encaminhadas para o mercado de trabalho, enfim. Não dá para ter um balanço completo com tão pouco tempo dessa ação. Mas algo conduzido dessa maneira, com uma segunda etapa, que pode ser feita, por exemplo, em São Paulo, é algo que, na visão do Ministério Público, é mais correta, como uma maneira da Prefeitura intervir, tirar essas pessoas ali dessa região da Cracolândia? Claro, o prefeito falou alguma coisa fundamental, que a porta de saída são frentes de trabalho. É uma maneira de tentar encarar a questão. Mas, deixa eu só te dizer o seguinte, Chapecó é uma cidade de 200 mil pessoas, uma cidade rica, né? Cidade rica de Santa Catarina. E diria mais a você o seguinte, não vejo a menor necessidade, diante da modificação que aconteceu em 2019, da internação compulsória. Nenhuma necessidade. Por quê? Porque hoje você pode, no caso da Cracolândia, a maioria das pessoas não tem ligação com a família. Você pode, desde que tenha uma situação de laudo, alguém da saúde pública pode concordar com a internação. Então não há necessidade de internação compulsória. A internação compulsória é possível, mas quase não se usa mais, porque não há necessidade por conta da alteração legislativa. Se usa muito a internação involuntária. Então, eu gostaria de ter mais tempo de avaliar o que está acontecendo em Chapecó, mas eu digo que a ideia de que a porta de saída seja por frente de trabalho em que a pessoa é contratada, trabalha, recebe dinheiro e talvez consiga até alugar alguma casa, é alguma coisa melhor do que está acontecendo em São Paulo, sem dúvida nenhuma. Bom, então, aí talvez aí surja uma luz, né? Porque a gente já cansou, né, de ver operações e mais operações, quero crer que bem intencionadas, né, com um objetivo nobre, que não funcionam, né? Tem sido assim, infelizmente, tanto que a Cracolândia está aí, né? Há 30 anos, pouco mais, pouco menos, tá aí. Então, para a gente tentar ver se recupera, né, segundo as palavras do promotor, segundo o Ministério Público, essa operação, e o senhor citava que já tem o programa Redenção, não é isso? É o Redenção, né, que tem. Então já existe um programa, já tem um protocolo firmado, que talvez possa ser alterado, levando em conta o que pensa a Prefeitura, o Governo do Estado, a polícia e tal. Mas talvez houvesse um caminho a ser seguido agora, levando em conta essa operação já em curso, nesse sentido, né, promotor, de pegar essas pessoas que estão sendo internadas, e a gente tem ainda gente internada, e gente que acabou de sair agora, com essa terceira etapa, se é que dá para dizer assim, de uma indicação, de um trabalho voluntário, algo acompanhado. Ou, no caso do prefeito de Chapecó, ele falou até de educação, né, de crianças, jovens que são conduzidos para formação, né, acadêmica, enfim, ensino fundamental, seja lá o que for. Talvez a gente pudesse acrescentar nesse trabalho que está sendo feito pela Prefeitura agora aqui em São Paulo essa etapa. Talvez o senhor vai ter uma conversa ou pretende ter um contato mais próximo com a Prefeitura, não é isso, promotor? Agostinho, veja, a questão da frente de trabalho, ela não pressupõe internação nenhuma. Se você tiver uma frente de trabalho em que as pessoas façam um trabalho X, de jardinagem, o que seja, você faça um trabalho X de jardinagem, etc., e estabeleça para que ele continue a trabalhar a necessidade de tratamento, eu lhe garanto que grande parte das pessoas que ali estão vão topar. Então você fala, você vai trabalhar
e tem que se tratar. Tem que se tratar num CAPS ou em qualquer lugar que seja adequado, sem internação. Agora, eu não tiro a possibilidade de internação. Algumas pessoas, evidentemente, precisam de desintoxicação, mas tem que ser assim, levando em conta a necessidade da pessoa, a assistência social indica, a pessoa é internada por um tempo muito limitado e sai para trabalhar. Então, se for por aí, alguma coisa boa poderá surgir. Mas eu não faço esse link, Agostinho. Internação e depois frente de trabalho. Dá para fazer frente de trabalho mais tratamento, sem internação. Grande parte das pessoas vão topar, como já toparam anteriormente. Você lembra que já teve um trabalho anterior que muita gente foi trabalhar. Sim. Bom, concretamente, promotor, como é que o Ministério Público vai agir? Né? A operação está em curso, está seguindo, o senhor vai ter alguma conversa, enfim, com o próprio prefeito? Quais são os passos seguintes, promotor? Agostinho, nós estamos numa situação que nunca aconteceu na promotoria da saúde pública. Nós instauramos esse inquérito civil público para apurar o que se passa na Cracolândia, juntamente com outros 3 promotores de 3 promotorias diversas. E começamos a investigar, pedir documentos e tal. Assim que nós ouvimos 3 funcionários da SMARES, que eles repudiaram não diria, mas contrariaram a fala do prefeito, imediatamente a prefeitura, como nunca fez em 11 anos que eu estou na promotoria, ela recorreu da instauração do inquérito civil público. E, pela nossa lei, quando há o recurso, o inquérito fica travado. Esse recurso está com o doutor Saad Mazmum, que é conselheiro do Ministério Público, e espero que ele coloque em pauta, se possível, ainda hoje, ou no mais tardar na terça-feira. Assim que esse inquérito voltar a andar, e tenho absoluta convicção que ele vai voltar a andar, nós vamos pedir à prefeitura tudo aquilo que temos que pedir, inclusive para saber quantas pessoas efetivamente foram internadas involuntariamente e o que aconteceu com elas depois. Posso dar espaço para mais uma pergunta? Desculpe invadir aqui a sua entrevista. Mas, promotor, uma coisa que eu queria saber, até que ponto o Ministério Público pode intervir dessa maneira, mas se deve ser apresentada alguma proposta de uma ação intermediária, então, né? Porque a gente está falando de um processo de tratamento que é longo, e aí, independente se o tratamento vai ser conciliado com o trabalho, se vai acontecer antes dessa pessoa ser devolvida à vida normal dela, para buscar trabalho, para tentar se reerguer, se tem alguma proposta que pode ser feita aí de maneira intermediária para tudo isso. Porque a gente está acompanhando, claro, a situação dessas pessoas que estão ali na Cracolândia, mas também de quem está perto da Cracolândia e dos novos endereços, né, onde a Cracolândia tem se instalado nos últimos meses. E tem um impacto nisso tudo também, né? A nossa reportagem já falou de aumento de criminalidade, por exemplo, de pessoas que estão com o tráfico de drogas agora na porta de casa. Então, há alguma proposta que o Ministério Público pode apresentar para tentar também aliviar um pouco o lado de quem está convivendo tão de perto com essa situação? Claro, evidente. Nós sempre estivemos abertos ao diálogo com a prefeitura. E vou lhe contar exatamente o que aconteceu para sair o programa Redenção. Assim que o prefeito Dória tomou posse, ele chamou o Ministério Público e apresentou um projeto que ele tinha para a Cracolândia. Era um projeto que não daria certo de jeito nenhum. E nós falamos isso a ele. Isso não vai dar certo. A ideia era cercar ali a Cracolândia, colocar o assistente social junto com o PM, levar isso, enfim. E foi uma reunião muito tensa, logo no começo da gestão. E aí ele falou o seguinte: então façam o seguinte, reúnam técnicos e façam um projeto, ver se a gente aprova. Nós reunimos técnicos do CREMESP, Conselho de Psicologia, Conselho de Assistência Social, Comuta, reunimos mais de 50 pessoas para discutir isso. E saiu o Projeto Redenção. Olha só que coisa. O Projeto Redenção foi aprovado pela Prefeitura numa quinta-feira. Eles mandaram para a gente o projeto. No domingo, lembra que em 2017, houve aquela ação na Cracolândia de 900 policiais civis, quebraram a placa, fizeram tudo, a Cracolândia acabou, e a partir de lá o Projeto Redenção ficou capenga. Tão capenga que o Arthur Guerra, que é um psiquiatra muito importante, muito sério, que era o coordenador do programa Redenção, acaba de sair e falar: olha, assim, não é possível. Pediu demissão, o Projeto Redenção não tem nem mais articulador na prefeitura. Ficou solto, ficou vazio. Tá certo. Promotor Arthur Pinto Filho, promotor de
de Direitos Humanos e de Saúde Pública. Muito obrigado por atender mais uma vez a reportagem da Rádio Bandeirantes. E um bom dia para o senhor. Bom dia, Agostinho e ouvintes. Obrigado. Muito obrigado. Promotor